Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jana e hoje chegamos ao inverno, uma peça que eu tô para gravar há muito tempo e estava aqui na minha lista e a pedido dos alunos mais antigos, alunos que chegaram esse ano, eu consegui trazer para vocês aí. Então, uma peça que tá desde a pandemia, eu fiz aqui com as alunas, tem em forma de live aqui no canal. Se você procurar aqui vídeos ao vivo, lives, alguma coisa nesse sentido, você vai achar eu ali na pandemia, porque era uma época que tudo parou, então eu ia criando peças para poder ensinar para as alunas na pandemia e assim também a gente saiu um pouco do que foi viver essa pandemia. E aí a gente ia uma vez por semana, eu entrava em live com elas para poder produzir uma peça. E fiz uma peça que, né, é um cachecol. Eu vou tentar deixar foto aqui para vocês, um cachecol com bolso e gorro. Então ele é super quentinho. Pensei na época em pontos que a gente crescesse rápido uma peça e que a gente usasse poucos novelos. Então fiz aqui um detalhe muito importante, que você vai precisar de 3,5 novelos, mas né, vai ter que comprar 4. E aí, para a versão que eu fiz aqui com vocês no vídeo, eu usei outro fio. Aqui eu utilizei o fio Premier da Cisne, da corrente, e nesse daqui eu utilizei o Neturno. Então eles têm um pouquinho um tex diferente. Esse daqui tem um tex um pouquinho mais fino do que esse, mas é muito mais macio que esse. Então, para você ver que você pode adaptar aí com o fio que você tiver aí. Eu mostro a agulha, o restante do material, e aí ficou assim com esse fio Neturno aqui, o cachecol que eu gravei aí para vocês. Outra questão também que você pode verificar aqui, né? Ele tem bolso e gorro. No bolso e no gorro, eu fiz um ponto diferente para destacar do restante da peça do cachecol. E aí são pontos que você pode utilizar numa blusa, numa bolsa, tanto esse ponto que eu utilizei na peça, quanto o que eu utilizei no bolso e no gorro, que foi o mesmo. Então, pode utilizar numa blusa, numa bolsa, em qualquer outra peça. E aí, aqui, deixa eu pegar aqui o cinza e o rosa. Eu vou mostrar para vocês a diferença de um ponto. Eu utilizei aqui, né, o mesmo ponto, mas feito de formas diferentes. Então, o que eu fiz aqui no rosa, eu fiz de um jeito e no cinza de outro jeito, mas eu ensino os dois pontos aqui para você, e aí você vai escolher com qual dos dois você vai querer utilizar na sua peça. Mostro também a diferença de um e de outro como fica, porém aqui no vídeo eu vou fazer esse daqui todo cinza com vocês, tá bom? Então espero que você goste aí, que você produza o seu para esse inverno. Ele é rapidinho, fácil de fazer, iniciantes também conseguem, e você fazendo é só, né, me marcar lá no meu perfil janelinhas.ateliê, que eu vou amar ver a cor que você usou, o fio que você usou, a sua versão aí. Então bora lá aprender esse cachecol com gorro e bolso. Então aqui é o cachecol com gorro e bolso. Eu vou utilizar o fio Neturno da Círculo. Você pode utilizar da agulha 2,5 até 4,5. Eu vou estar utilizando a agulha número 4, tá bom? Ele tem o tex
332,2, um tex bem quebrado, mas eu achei bem parecido, foi a que eu mais achei parecido, ó, pegando assim, os dois assim bem parecido, o tex aqui, tá bom? Então, e a cor que eu vou estar utilizando é esse cinza clarinho, que é uma cor fácil para você enxergar aqui. Vou falar a cor, caso você queira aí, a cor 8216. Caso seja outro fio, aí você vai ter que ver devido ao tex aí mais parecido para você achar. Vou estar utilizando agulha de crochê, tesoura, agulha de tapeçaria, também aquele fazedor de pompom, pra gente fazer o pomponzinho aqui, caso você queira também. Então, ele é uma peça grande, difícil eu mostrar aqui no vídeo, vou tentar deixar fotos aí para vocês verem, né? Mas vou estar mostrando aqui no papel o que você vai estar utilizando para fazer. Aqui, quando eu fiz, eu quis trazer destaque para o ponto do gorro, que é um ponto diferente de toda a peça e é a mesma que eu fiz no bolso. E aqui eu pensei num ponto que ele fosse um ponto que trouxesse uma textura, mas tivesse um rendimento bom. Então, brinquei com 2 pontos aqui para que você pudesse fazer um cachecol aí com gorro e bolso, mas que não gastasse tantos novelos como a gente vê por aí. Então aqui é uma receita que eu criei na pandemia e aí naquela época eu escrevi assim tudo na mão. E aí coloquei aqui, ó, agulha 4 ou 3,5 e o fio que eu usei, a cor e o tex bem parecido, né? 3,5 é um pouquinho mais grosso que esse aqui, 357. Esse daqui é 332,2. E aí vamos para as medidas do cachecol. Ele ficou com 165 centímetros por 32 de largura. Então, esse primeiro aqui nessa cor rosa antigo, goiaba. A franja 13 centímetros, o bolso 22 por 18 e o capuz 62 por 26. Lembrando que é uma peça antiga, que já tem muito tempo e pode ser que dê uma diferençazinha aqui devido, né, ao ponto de hoje, como que vai tá ok? Então, eu já dei as medidas, vou ensinar aqui para vocês nessa videoaula o ponto de cada parte. Então, um ponto do corpo aí, da base do seu cachecol, que você pode fazer também só ele puro, sem um bolso e sem o capuz. Vou depois ensinar também o ponto do capuz e do gorro, que são os mesmos, e que você também pode estar utilizando esse ponto também para fazer um cachecol aí, caso você queira. Tanto um quanto o outro dá para você fazer várias outras peças. E como é uma peça reta e comprida, eu vou estar iniciando aqui com vocês, vou seguir, vou fazer o corpo do cachecol e aí depois venho com vocês fazendo os acabamentos aqui. Então, nessa videoaula eu vou estar ensinando cada ponto que eu utilizei em todas as partes e vou estar mostrando para vocês a junção, a finalização, os arremates, tudinho. Porque, né, como aqui, ó, peças, eu vou mostrar no desenho um retângulo bem grandão e um quadrado e 2 retângulos menores. Então, é isso daqui que a gente vai estar aprendendo. Então, não tem como eu ficar repetindo até chegar ao tamanho que eu quero. Ele tem esse desenho aqui, o cachecol, né? Um retângulo, aqui eu botei 1,55 centímetros, mas aquele ali ficou com 1,65. Caso você queira maior, é só continuar. Então, aqui é a ideia dele.
um retângulo bem grandão, que pode ser de 1,55 m a 1,65 m. Você vai escolher aí de acordo com a sua altura. O bom é o cachecol tá batendo ali no quadril, na coxa, para que você possa, né, ficar bem confortável, ele tendo bolso ou não, para você dar a volta. Ele vai ter outro retângulo, né, aqui nessa parte que é o capuz, que a gente vai dobrar no meio, vai fechar aqui em cima e aqui. Acho que só fecha atrás, porque ele segue fazendo um retângulo assim, dobra no meio. E depois o retângulo menor para cada lado, que vai ser o bolso. Então, essa é a ideia. Eu já vi outros vídeos por aqui com o cachecol mais largo, mas eu pensei numa estrutura que você pudesse aprender pontos diferentes numa peça e também não utilizasse uma peça, fizesse uma peça elegante, mas que não utilizasse tantos novelos assim. Então, aqui não precisa deixar um fio muito grande no início, vamos começar a base do nosso cachecol. Vamos começar com 50 correntes. Vou começar aqui com as 50 correntes e volto. Então, fiz 50 correntinhas, vou voltar na segunda a partir da agulha, pegando a alça lá embaixo e vamos ficar com 49 pontos. Tô fazendo pontos baixos aqui, então a gente começa com pontos baixos. E aí, no total, ficamos com 49 pontos. É o que a gente precisa ter até o final da nossa peça. Então, sempre 49. Caso dê mais, caso dê menos, mais você aumentou em algum lugar, menos você comeu pontos no início ou no final. E aí, eu vou fazer uma corrente, viro a peça para a palma da minha mão e vou pegar aqui no primeiro e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada. Então, são 3 carreiras de ponto baixo. Então, estou na segunda, vou fazer essa e mais uma e volto para o próximo ponto. Então, fiz aqui 3 carreiras de ponto baixo. E um detalhe muito importante: quando você faz uma corrente e vira para fazer o ponto baixo, você vai pegar nesse primeiro pontinho aqui e segue para dar os 49. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto triplo. Então, eu vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Essas 5 correntes é o que vale ao primeiro ponto, então a gente não entra aqui nesse primeiro. E aí a gente vai fazer o aumento alto triplo. Eu vou dar 3 laçadas na agulha, tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Então, ó, 5 correntes, que fica praticamente na mesma altura aí do meu ponto. Pode ser que o seu seja um pouquinho mais apertado, faça 4. Um pouquinho mais largo, faça 6 correntes. Você vai ter que perceber aí. Então, lembrando que eu subi aqui 5 correntes, virei minha peça e não entrei aqui no primeiro ponto de base, porque as correntes já vão ser o primeiro aqui. E aí, eu vou seguir essa carreira fazendo ponto alto triplo, então, por toda a carreira. Então, vai ficar assim os pontos altos triplos. Isso vai fazer com que a gente cresça mais rápido também o nosso cachecol e vai dar todo um charme, ó. Não sei se vocês conseguem ver o aspecto que dá a textura, né, da diferença, brincando com o ponto baixo, que é mais fechadinho, e o ponto alto triplo, que é mais aberto. Então, dá todo essa textura, esse detalhe diferente para nossa peça. E aí, você vai seguir aí até a altura que você quer. Então, toda vez que for fazer um ponto baixo, ó, uma corrente, virei, vou pegar no primeiro aqui
e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Lembrando também que vocês vão fazer 3 carreiras de ponto baixo e uma carreira de ponto alto triplo. Eu vou fazer essa aqui, vou voltar no finalzinho para vocês verem, para não esquecer nenhuma. Como a gente iniciou a carreira anterior com as correntinhas, o último ponto, ó, vai ser lá no meio da corrente, porque os outros, né, lugares tem direitinho aqui embaixo das 2 alcinhas. E se você contar até ele, dá 48 e a gente tem que ter 49 pontos para não comer nenhum ponto, ó. Então, no último aqui, eu entro no meio da correntinha e viro, faço uma corrente, e aí vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo e vou seguir depois uma carreira de ponto alto triplo. Eu vou fazer aqui mais umas carreiras para vir mostrar para vocês a ideia e a textura aqui do ponto do cachecol. Você pode me perguntar, Janaína, esse ponto triplo aí, ele não fica muito vazado para um cachecol? Não, foi testado por aqui, eu testei vários pontos. Também a gente está fazendo com uma lã acrílica que esquenta. E ele tem uma largura aqui que você pode enrolar aí o tamanho no pescoço também, tá ok? Então, tudo foi pensado e testado aqui a facilitar o ponto crescendo aqui rápido para que você finalize a peça. Também foi pensado para que você economize também quantidade de fios e pontos fáceis para que você consiga também aprender e reproduzir. Então, vou seguir aqui fazendo mais um pouquinho antes de vir mostrar o ponto do bolso e do gorro. Fiz aqui um pedaço para vocês verem como é que vai ficar a diferença dos pontos da base do nosso cachecol e a textura também, uma parte mais fechadinha, uma parte mais aberta. Aqui teci o cachecol e para ele eu utilizei 2 novelos inteiros e ficou com 1,65 m. Lembrando que ele tem bolso e a gente precisa deixar ele batendo lá na coxa. E no finalzinho, aqui ó, marquei a junção do segundo novelo e deixei aqui para mostrar para vocês. Então, uni e continuei a sequência aqui de cada carreira até chegar ao tamanho que eu precisava ou que eu queria. Então, você vai fazer aí a mesma coisa. E para sua peça ter um acabamento bonito, você vai fazer em volta de toda a peça, ponto baixo por toda a peça. Então, aqui eu comecei, mas o novelo vai acabar aqui o segundo, eu vou unir e continuar com o próximo novelo aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão entrar e só mostrar aqui, ó, onde a gente fez a finalização do ponto baixo desse lado, olha como é que fica lindo, retinho, e onde ainda não foi feito. Então, a diferença, deixa eu dobrar assim para vocês verem só os lados aqui, de um lado e do outro. Então, eu vou continuar aqui com, né, vou mostrar para vocês onde a gente vai entrar e você vai continuar aí, né, fazendo o acabamento. Onde a gente subiu as 5 correntinhas, a gente vai pegar no meio. Eu não vou fazer 5 pontos baixos, vou fazer só 3, tá ok? Então, só 3 pontos baixos. E aí, entrei bem no meio e já vou sair aqui, ó. Onde a gente... Então, sempre tenta entrar no meio. Às vezes vai ter um buraquinho, ó.
da onde a gente subiu as carreiras de ponto baixo. E novamente tem as correntes, a gente vai fazer só 3, entrando bem no meio das correntes. Às vezes você vira aqui a pontinha da agulha para ficar mais fácil de entrar onde você precisa. E a gente vai seguir fazendo toda a volta. Porém, nas quinas, a gente vai botar um aumento em cada quina para fazer a viradinha. E aí ficar uma virada perfeita. Então, 2 pontos em cada ali nas quinas. Aqui eu vou escondendo o fio lá do início das correntinhas. A gente esconde. E aí eu vou seguir fazendo então esse acabamento nessa parte para mostrar para vocês o ponto do bolso e do gorro. Vou mostrar para vocês, eu uno assim, ó, junto as 2 pontinhas, faço um nozinho assim com as 2, deixando até, ó, 3 dedinhos. Faço assim com os dedos. Já escondi esse lá do início. Posso deixar depois, é só cortar, arrematar e vou seguir aqui, ó, com a nova linha. E o fio que eu deixei eu vou esconder. Como é ponto baixo que nós estamos fazendo, esconde bem os fios e não aparece, ó, o nozinho fica bem quase imperceptível, tá bom? E aí escondi também o fio ali da junção dos 2 novelos e sigo com o novo novelo. A gente vai finalizar onde a gente começou a fazer a lateral. Então, tanto nessa última carreira quanto na primeira, vamos ficar com 4 carreiras de ponto baixo devido a essa volta que a gente fez de ponto baixo em toda a peça. E aqui eu já deixei o fio para utilizar também na franja, cortei aqui, depois a gente vai ajeitar. Então, o cachecol tá pronto, caso você queira só o cachecol, ó, tá prontinho. Agora eu vou começar com vocês o ponto do bolso e do gorro, porém, eu tenho um detalhe muito importante para mostrar para vocês. Aqui eu fiz um ponto e aqui eu fiz ele de outra maneira, o do bolso, tá bom? Vou mostrar o do gorro que fica mais visível, peraí. Então, peguei aqui o primeiro cachecol, que foi esse que eu fiz, e o segundo, que foi aqui gravando com vocês. E aí, tanto no bolso quanto no gorro, a gente fez esse mesmo ponto, porém, cada um deles eu fiz o ponto puff, que é o que a gente vai utilizar aqui, de maneiras diferentes, e eu vou mostrar os dois aqui para vocês, para que você escolha aí, se você quer fazer igual eu vou fazer no vídeo, ou igual eu fiz na primeira peça. Então, tô deixando um aqui do lado do outro para que você veja a diferença. Esse daqui, ó, botando a mão, ele fica mais chapadinho e mais fechadinho. Esse daqui, ele fica mais em alto relevo e mais aberto. Os dois a gente conhece aí pela internet como ponto puff, alguns chamam de ponto pipoca, mas na grande maioria vai ser o ponto puff. E aí você vai escolher um ou outro. Então, aqui eu vou fazer uma sequência de correntinhas, só para vocês verem como é que vai ficar a diferença de um ponto e do outro. Não vou fazer muita, porque eu vou fazer cada peça, a quantidade de correntinha para cada peça quando eu for ensinar cada parte, tá bom? Então, aqui eu só quero ensinar a diferença de um ponto puff
para o outro. Fiz aqui uma quantidade de correntinha, vou voltar na segunda carreira fazendo ponto baixo. E a gente vai fazer 3 carreiras de ponto baixo e uma carreira de ponto puff. Então, vou fazer essa daqui e vou fazer mais 2 e volto para mostrar os pontos puffs para você. Vou mostrar um primeiro e depois o outro. Lembrando que aqui é só para ensinar o ponto que você vai escolher aí para seguir na sua peça. Então, fiz aqui a primeira carreira de ponto baixo, vou fazer uma corrente, vou virar minha peça e vou entrar no primeiro aqui fazendo ponto baixo. Então, vou fazer aqui essa e mais uma e volto. Fiz aqui as 3 carreiras de ponto baixo, vou subir 3 correntes, vou virar a peça. Agora eu vou ensinar o que eu fiz aqui no primeiro, que foi o ponto puff mais chapadinho e também com a cor goiaba aqui, o que eu fiz nesse, só para você ver. Vou dar a laçada, vou entrar no próximo ponto, vou tirar os 2 e continuo com 2 na agulha. Vou dar outra laçada, entro, tiro mais 2, entro no mesmo lugar. Dou a laçada, entro no mesmo lugar, tiro 2 alcinhas. E aí, a gente vai ficar com 4, eu pego a linha e tiro essas 4. E faço como se fosse um ponto baixíssimo aqui e uma corrente de separação. Vou no próximo, ó, dei a laçada, então vou fazer toda essa carreira assim, tiro 2 e permaneço com as outras alças na agulha. Entro no mesmo, dei a laçada, tiro 2 e fico. Dou a laçada, entro no mesmo, tiro 2. Pego a linha, tiro tudo e faço um baixíssimo para finalizar o ponto. Ele vai ficar assim. E aí, faço uma corrente, pulo um de base e vou para o próximo. Dou a laçada, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, entro, tiro 2, dou a laçada, entro, tiro 2, fico com 4, pego a linha, tiro os 4 junto, faço um baixíssimo, uma corrente. Pulo uma corrente, pulo um ponto de base e começo outro ponto. Sempre, né, tiro 2. Dou a laçada, pulei um de base e fui pro próximo. E aí, quando fico com 4, eu sei que eu posso tirar tudo. Faço uma corrente. A laçada. Tiro. E tiro. Aí, tiro tudo, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui no último, a gente vai fechar com ponto alto. Para ficar assim, ó, subir com correntinha e fecho com ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar e vou seguir fazendo aqui. Se eu escolher esse ponto chapadinho, aqui parece que tem ponto a mais. Então, vou pegar um na corrente que a gente fez e o outro em cima ou pode fazer no baixíssimo. Ó, um lá na corrente e um no baixíssimo. Ou você vai fazer um na corrente, eu vou tentar aproximar aqui, e um aqui, ó, na última volta do ponto. Eu prefiro pegar no baixíssimo porque não vai deformar ele. Mas aí eu sei que aqui, ó, eu vou pular esse ponto que faz parte daqueles 4 que a gente tirou junto, ó. Então,
ó, vou aqui entre os pontos um e outro e entro logo do lado dele, onde está o baixíssimo. Aí pulo esse, vou na corrente e do lado. Repara bem como eu tô entrando. Ó, pulei aqui, entrei por cima na corrente, fiz um ponto baixo. Onde está o baixíssimo, eu vou entrar pela frente. E aí eu vou pular aqui e vou lá nas correntinhas onde a gente começou e vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer agora o puff, que é esse daqui que fica mais em relevo, que eu fiz nesse vídeo gravando com você. Então, vou fazer 3 correntes, vou virar minha peça, tem que ter a carreira de ponto baixo para que você saiba onde você vai entrar. E também é só contar caso aqui eu não contei, mas para saber a quantidade de pontos se tá certinha. Vou até contar agora com vocês para saber se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente começou com 15 correntes, voltou, ficou com 14 e aqui tem 14 também. Então, vamos para o ponto puff que fica em relevo. Vou dar a laçada, vou entrar no ponto, pego a linha, estico e permaneço com ela na agulha. Dou a laçada novamente, pego a linha e estico. Tá vendo que eu não tirei nenhuma diferente da do primeiro? Pego a laçada, entro no mesmo ponto e estico. Agora eu vou tirar, fiquei com 7 voltas na agulha. Pego a linha, boto o polegar em cima e passo por todas. Aí faço baixíssimo e uma corrente. Vou pular um ponto de base e vou no próximo. Dei a laçada, entrei e estiquei. Dei a laçada, entrei e estiquei. Dei a laçada, entrei, estiquei. Então, 3 vezes eu dou a laçada, entro, estico, depois tiro tudo, faço baixíssimo e uma corrente. Pulei um de base, dei a laçada, ó. 1, 2, 3. Por isso que fica 7 voltas na agulha, que a gente já tem a primeira aqui, vai dando as voltinhas, entrando, e aí no total fica com 7. E uma corrente. E aí vai fazendo assim. Então, vou terminar essa carreira para mostrar. Ó, dei a laçada, entrei. E aí eu vou contar também com vocês aqui quantos pontos puffs deu em cada. 2, 3. Uma corrente, e aí eu vou lá no primeiro ponto e fecho com ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou virar, e aí vou pegar, ó, na corrente e em cima do ponto. Entre eles, e em cima do ponto. Um entre o ponto e um em cima. Para não dar ponto a mais. Então, eu sei que é um na corrente entre os pontos e um bem em cima do ponto. Diferente do de baixo, esse daqui a gente pega bem em cima para ficar o ponto reto, o ponto puff reto embaixo. E aí, aqui,
E aí eu vou contar com vocês aqui para ver se tem 14. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, certinho. E aí agora, ó, a diferença de um ponto puff para o outro. Um fica mais chapadinho e mais fechado, o outro fica mais em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui nessa amostrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E aí, ao longo da peça, quando a gente começar a fazer o bolso e o gorro, você pode escolher ou faz desse jeito ou faz desse. Lembrando que aqui no vídeo eu fiz o que tá na cor cinza, que é o ponto puff em relevo. E o rosa eu fiz o ponto puff chapado. E aí você escolhe aí qual que você quer. Um aqui e vou fazer o outro com você aí. Então é um ponto diferente, né? Eu misturei 2 pontos também, assim como no cachecol, que você pode fazer um cachecol todinho com esse ponto ou como o outro, tá ok? Utilizando o mesmo fio e a mesma agulha. Então vamos para o bolso. Nós vamos fazer 2 bolsos, eu já tenho um. Vou te mostrar a medida desse, né? Pode ser que o seu ponto fique um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, aqui eu tenho um bolso de 18 por 22 centímetros, ó. Cabe a minha mão com tranquilidade, ó. Então, fiz um tamanho que dá uma mão muito maior do que a minha, tá bom? Então, vamos começar o ponto do bolso, que é o mesmo ponto do gorro, tá ok? Então, vou fazer primeiro aqui o bolso com vocês e depois vou iniciar o gorro, que é esse mesmo ponto. Para o bolso nós vamos iniciar com 29 correntinhas. Então, vou fazer 29 correntes aqui e volto. Fiz 29 correntes. Caso você queira um bolso maior, é só aumentar a quantidade de correntinhas. Então, inicie com correntes pares, para depois ficar com a quantidade ímpar de pontos. Então, vou voltar a partir da segunda aqui, e eu sempre inicio pegando a alça lá de baixo. Então, vamos ficar no total com 28 pontos. Ó, vou aproximar bem aqui, ó. Tenho essa alça em cima, uma no meio e a de baixo. Eu entro nessa de baixo e faço ponto baixo, um ponto sobre cada corrente de base. Vou fazer uma corrente, vou virar a peça para a palma da mão e vou fazer mais 2 carreiras de 28 pontos. Então, vou fazer essa e mais uma e volto para mostrar qual vai ser o próximo ponto. Fiz as 3 carreiras e aí, novamente, a gente vai seguir essa repetição de carreira até o final. 3 carreiras do ponto baixo, uma carreira do ponto puff, 3 do ponto baixo, uma do ponto puff. Aqui eu fiz contando, né, as carreiras de ponto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto puff. Achei que ficou num bom tamanho. Então, vou fazer igualzinho a esse. Então, vou subir 3 correntes, vou virar minha peça, sempre viro para a palma da mão, vou dar a laçada e vou entrar no próximo ponto. Entrei, vou pegar a linha, vou esticar, mas não tiro da agulha. Vou dar a laçada, novamente entrar no mesmo lugar, pego a linha, estico e não tiro. 2,
A terceira vez, dou a laçada, estico e agora eu pego a linha novamente, ó, boto o polegar em cima, passo em todas essas alcinhas e faço um baixíssimo no final. E aí eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto de base e vou repetir o puff. Ó, dou a laçada, entro 3 vezes no mesmo buraquinho. Finalizo uma corrente. Ó, vou fazer bem devagarzinho novamente para você ver. Dei a laçada, pulei um ponto de base, vou no próximo, pego a linha, puxo, estico. Dou a laçada, entro no mesmo lugar, pego a linha, estico e fico com ela na agulha. Dou a laçada, entro, pego a linha e estico. Agora sim, ó, pego a linha e boto o polegar em cima para ajudar. Vou passar em todas as alcinhas que estavam, faço baixíssimo e uma corrente. Então, em cada carreira, para que você saiba que tá certo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puffs aqui em cada carreira. É o que deu em todas as carreiras. Se em cada uma delas não der, é porque você pulou algum ponto aí. E nas carreiras de ponto baixo vão ser 28 pontos baixos. Então, 23 carreiras de 28 pontos baixos aqui nas separações e uma carreira com 13 pontos puff. Lembrando que o início e o final do ponto puff, aqui eu inicio com corrente e finalizo com um ponto alto. Então, vou continuar aqui fazendo o ponto puff e volto no final para mostrar como que a gente vai finalizar e começar a próxima carreira. E ele fica assim, ó, bem fofinho mesmo de um lado e do outro. Então, cheguei ao final aqui, ó, a gente vai pular um ponto e vou fazer o ponto alto no último ponto. E aí, vou subir uma corrente, mas antes disso, eu vou contar quantos puffs deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certinho. Fiz uma corrente, virei a peça para a palma da mão. E aí, eu vou pegar aqui, ó, onde eu fiz a corrente, no primeiro ponto, na correntinha. E onde tem o puff, a gente vai fazer em cima dele um ponto baixo. E aí, parece aqui, ó, que tem duas, que a gente faz a finalização com baixíssimo e uma corrente. Então, toma cuidado, que essa aqui a gente tem que pular, a gente tem que pegar é mais fácil você identificar que você vai pegar um ponto em cima do puff e um em cima da corrente que você pulou, na correntinha que você fez, para não dar ponto a mais aí. Caso você não consiga identificar, tem que ter no total 28 pontos nessa carreira. Então, vou fazer aqui e volto contando com você, ó. Pego um no puff e um entre eles. Um em cima do puff e um entre os dois puffs aqui. Eu entro no meio da corrente, ó, por cima. O puff eu entro pela frente, pegando ali. O que tá a corrente, ó, eu entro a agulha por cima. E aí vai ficando assim. E aqui eu vou entrar, ó, onde eu fiz a corrente lá inicial e vou contar agora com vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. Então, tá certinho.
Então, deixa eu só voltar esse aqui só para você ver. A gente subiu as 3 correntinhas, ó, eu vou entrar na terceira do lado avesso dela e vou fazer o ponto baixo. E aí, vou fazer a corrente, virar a minha peça e vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. E aí, vou seguir essa sequência, que eu já falei, 3 de ponto baixo, uma de puff, até eu ficar com a quantidade de 7 carreiras de ponto puff. Então, vou fazer aqui até chegar a esse tamanho e volto. Fiz aqui as carreiras necessárias para o tamanho do bolso, ó, de ponto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E agora, nós vamos fazer o acabamento para ficar como o cachecol e o outro bolso. Então, vou virar aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, só para fazer a viradinha. E vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto baixo sobre cada ponto aqui. E aí, onde a gente fez as 3 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos e vai seguir entrando no meio aqui. E é mais fácil colocar 2 do que 3, porque a terceira correntinha fica apertada. Então, vamos seguindo, fazendo toda a volta desse retângulo. E aí, eu vou fazer pontos baixos aqui embaixo, vou virar e vou finalizar aqui no marcador. Vou fazer isso, vou deixar um pedaço para costurar depois o bolso. Então, eu deixei aqui, ó, mais ou menos uns 4, 5 pedaços aqui dessa distância para a gente costurar com a agulha de tapeçaria. Então, achei melhor deixar uma quantidade boa de fio. E para montar, falta a gente fazer o gorro, que vai ser com esse mesmo ponto, porém um pouquinho maior. E aí, eu vou fazer a volta aqui e volto para explicar, então, o gorro. A gente vai fazer toda a volta em ponto baixo do bolso. E aqui na parte de cima, eu fiz nesse e vou fazer nesse também. A gente fez, em vez de fazer ponto baixo, uma carreira, né? É só nessa parte aqui de pontos baixíssimos, só para dar um detalhe e um charmezinho ali do ponto baixíssimo. Então, ao invés de fazer ponto baixo nessa parte, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo para finalizar o bolso. Fiz, e aí vou deixar bastante fio para costurar. Então, vamos iniciar o gorro, que é o mesmo ponto que eu utilizei aqui no bolso. Então, vocês já devem ter aprendido aí. A gente só inicia com um número maior de correntinhas. Caso você queira um gorro bem maior, é só aumentar o número de correntinhas. Medir aqui, lembrando que aqui tem um acabamento que a gente vai fazer depois. Mas no total, primeiro eu vou dar a medida aqui dos pontos, 22. Caso você queira um gorro maior, é só aumentar. Então, aqui, com esse acabamento que eu fiz aqui, essa parte ficou com 25 centímetros. Eu acho que fica um tamanho bom, mas caso você queira aumentar, então fica a dica. E aí, é esse ponto mesmo que a gente fez no bolso, tá bom? E aí, nós vamos iniciar com 37 correntinhas. E aí, vamos voltar na segunda e ficar com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui os 36 e volto. Vou fazer uma corrente, vou virar. E vou fazer um ponto
baixo. Então, 2 carreiras de ponto baixo. No total, vamos ficar com 3 carreiras de 36 pontos baixos. Então, vou fazer essa e mais uma e volto para mostrar que é o ponto puff, a próxima carreira que a gente já aprendeu no bolso. Então, fiz 3 carreiras. Agora, vamos começar o ponto puff. 1, 2, 3. Fiz 3 correntes, virei. No próximo, eu vou dar laçada para fazer como se fosse o ponto alto. Pego a linha, mantenho na agulha e estico. Dou mais uma laçada, entro no mesmo lugar, pego a linha, estico. Dou a volta mais uma vez, entro no mesmo lugar e estico. Eu vou ficar com 7 voltas na agulha. Vou botar o polegar em cima, pego a linha, passo em todas, faço um ponto baixíssimo e depois uma corrente. E aí, vou pular um ponto de base e vou para o próximo e vou fazer um ponto puff. E vou seguir assim essa carreira, fazendo o ponto puff, pulando sempre um ponto a partir do primeiro. E aí, vamos fazer sempre uma corrente de separação e seguir fazendo, então, o gorro, assim como a gente fez o bolso. E aí, você vai fazer, eu fiz aqui no tamanho já o gorro, contando 20 carreiras de ponto puff separado, né, por 3 carreiras de ponto baixo, que foi o que eu fiz aqui. Eu vou medir para você saber, e ainda não tem acabamento em volta, só fiz um retângulo, mas só para vocês terem noção de mais ou menos quanto que ficou esse retângulo até agora, com o meu ponto de 60 centímetros, tá bom? Então, eu fiz aqui, né, 60 centímetros intercalando carreiras de ponto baixo, carreira de ponto puff. Os pontos puffs, vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos puffs. Feito tudo isso, agora a gente vai fazer aquele acabamento que eu mostrei ali. E aí, vamos fazer um acabamento como eu mostrei, por enquanto, só de um lado. Então, vou finalizar aqui a carreira de ponto baixo. E aí, vou subir 2 correntes e vou seguir, ó, fazendo pontos meio altos nesse lado aqui, só nessa virada aqui na frente. E aí, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto meio alto só nessa parte. Ida e volta, 3 carreiras de ponto meio alto. Então, ó, dou a laçada, entro no meio, fico com 3 tiros, 3. Ó, onde você conseguir entrar. Então, vou fazer essa carreira, chegar no final, vou fazer 2 correntes, vou virar a peça e vou fazer mais 2 carreiras para cá, então, subindo desse lado de ponto meio alto e volto. Eu voltei aqui na subida da segunda carreira, eu fiz 2 correntes, diferente do ponto baixo que eu faço no primeiro, eu pulo esse, porque o ponto baixo, porque as 2 correntes já são o primeiro ponto dali dessa carreira de ponto meio alto. Eu só faço no primeiro quando é ponto baixo. A partir do ponto meio alto e ponto alto né, os pontos maiores, as correntinhas é o que vale ao primeiro ponto, tá bom? E fiz assim e bate certinho a quantidade dos pontos, tá ok? Então,
Pode ser que você veja alguém fazendo diferente, mas funciona aqui assim. E aí, vou fazer essa e mais uma e volto. Fiz as 3 carreiras de ponto meio alto. Agora, a gente vai fazer aquele acabamento em ponto baixo. Então, viro aqui no último meio alto e vou seguindo por toda a peça, em cada lugarzinho aqui que eu conseguir entrar, tá? Sem se exigir tanto, só prestando atenção se não tá entrando no mesmo lugar para não ficar aumentos. E segue fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Isso nós vamos fazer por toda a volta. Ponto baixo sobre cada pontinho aqui, onde eu consegui entrar, fazendo essa carreira de acabamento. Nas esquinas, nós iremos fazer aumentos, só para fazer a virada e ficar direitinho. Então, agora nós fizemos 3 carreiras aqui de ponto meio alto. Vamos fazer por toda, praticamente nessa lateral, na parte de trás. E aqui embaixo, uma volta e meia, né? Ou quase uma volta de ponto baixo. Só aqui onde eu fiz as carreiras de ponto meio alto, eu vou fazer de ponto baixíssimo para dar uma segurada também e ficar o acabamento igual no bolso. Então, espero que você tenha entendido. A gente tem um retângulo aqui e aí nas partes laterais, né, tanto no início da peça quanto no final aqui, a gente fez ponto baixo e atrás também com aumentos na quina. E para finalizar esse retângulo, nessa parte onde a gente fez o ponto meio alto, eu fiz pontos baixíssimos, até mesmo para dar uma segurada aqui nessa parte, né? Não ficar abrindo muito. Então, vai ficar assim, dessa forma. Todas as partes tecidas, agora a gente vai costurar. Aqui eu também deixei um fio para costurar essa parte. E aí, nós vamos fechar dobrando aqui. Vamos precisar de marcadores e alfinetes para poder posicionar direitinho a peça. Então, eu vou fazer aqui primeiro essa parte com vocês de trás aqui do gorro. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, vou dobrar ele ao meio, direitinho. Ó, dobrei. Vou pegar uma agulha de tapeçaria que eu, tenho aqui e vou cortar o fio. Como tá dobrado, eu vou 2 vezes, 2, 3, 4 vezes. Sempre corto um pouquinho a mais. E nós vamos costurar. Então, costurar essa parte de trás e deixar o gorro preparado para depois costurar na peça. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar as 2 alcinhas de cada lado. Vou puxar bem, deixando um pedacinho para depois arrematar. E eu dou 2 voltas no mesmo lugar no início e no final. Você também pode até dar mais uma, ó, passando a agulha por dentro, ó. Essa é a segunda, mas, ó, passei, dei tipo um nozinho. E aí, vou seguir pegando as 2 alças daqui e as 2 daqui, até fechar essa parte. Então, costurei o gorro, ó, e quando eu viro, fica assim, desse lado. Fica essa pontinha aqui,
Mas depois a gente vai colocar o pompom, então eu deixei um pedaço do fio aqui. E aí ele vai ficar assim na peça. Então agora vamos costurar o bolso. Eu já costurei um, vou costurar o outro aqui mostrando para vocês. Deixa eu mostrar aqui, peraí, ó, prendi com marcadores e alfinete. Por quê? Essa parte da lateral a gente vai costurar prendendo nos pontos e aqui a gente vai costurar de outra maneira, porque depois a gente vai fazer a franja. Então aqui, ó, já tá o que eu costurei, o primeiro bolso, e ele fica, ó, direitinho a costura, tá bom? Então é só ter esse cuidado. Aqui, como a gente deixou um fio bem grande que ainda vai sobrar, também cuidado para que ele não embole. Então, o que eu fiz? Posicionei aqui, prendi embaixo e aí deixei 11 pontos altos triplos para cada lado. Então, tanto desse lado quanto desse, tem 11 em cada carreira aqui. Que aí fica mais fácil. E a gente vai prender aqui, ó, na primeira carreira de ponto baixo. Vai passar o fio todo com calma toda vez, vai fazer dessa forma. No início tem bastante fio, depois, então eu pego, ó, no meio do ponto do cachecol e pego o do bolso todinho. E vou fazendo isso aqui nessa parte da lateral aqui. E vamos costurando. Você pode fazer 2 vezes no início, 2 vezes, né, no final. E eu quero chegar aqui, ó, aí deu dúvida, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí 11. Então, vou pegar o que tá aqui, ó, bem juntinho, vou pegar no meio do ponto e pego do bolso. Então, para não ficar torto, a gente sempre vai contar esses pontos altos triplos, ó. Pego a metade dele, entro no meio com a linha e vou passando assim. Dou uma puxadinha e sigo, então, costurando essa lateral. A lateral, tanto desse lado quanto do outro lado, vai ser da mesma forma. E embaixo ali que é diferente, então eu vou voltar nessa parte de baixo para mostrar. Costurei então essa lateral, a parte de baixo, ó, eu vou pegar, já saí aqui, vou pegar as 2 alças de cada ponto. Então, no bolso eu tenho 2 alcinhas aqui e no cachecol eu tenho 2. Então, vou fazer o que a gente chama de costura zigue-zague, ó. Vou para um lado e para o outro, e volto no outro ponto. Então, aqui na parte de baixo a gente vai fazer assim. E quando eu chegar aqui na lateral, eu vou subir igual aqui. Então, vou fazer essa costura e volto pra gente costurar o gorro. Então, costurei aqui, ó, o bolso, trouxe pro lado avesso e a gente vai arrematar nessa carreira de ponto baixo. Então, vou pegar aqui, ó, no meio do ponto, vou levar por alguns pontos aqui, ó, só por essa alça, levei, ajeito e volto um pontinho. Também posso fazer, ó, volto no mesmo e pego a linha antes de puxar tudo, fazendo um nozinho e depois escondo entrando
nas linhas. Feito isso, a gente vai cortar. Então, muita gente tem dificuldade como é que arremata assim. Agora, como é que a gente vai prender o nosso gorro? Então, dobrei aqui certinho o cachecol no meio. E eu vou fazer a mesma coisa com o gorro aqui. Ó, antes eu posso arrematar esse fiozinho que ficou lá da costura. Pronto. E aí eu vou prender aqui, ó, de um lado e do outro. Então, aqui é bem no meio, eu posso marcar aqui. E vou prender aqui, ó. Já prendo tudo junto onde a gente costurou ali unindo. Que eu sei que é o meio dos dois. E vou prender com alfinete ou com marcador de carreira para não soltar esse lado e o outro. Então, vou prender aqui e volto. Prendi. Então, aqui, ó, ele inicia na carreira de ponto baixo e do outro lado também ficou igualzinho. Para costurar, eu acho que fica melhor a gente ir do lado avesso, prendendo, igual a gente fez com a lateral do gorro ali, unindo, pegando nas duas alças. Uma costura rápida e fácil de fazer. Por isso que ele tem que estar bem posicionado para que a costura esteja certinha. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto, onde está o meu marcador aqui da carreira de ponto baixo. E aí, você pode ir tirando os marcadores. Como o fio tá grande, ó, vou dar 2 voltas no primeiro. E 2 voltas depois lá no final, no último ponto. Pronto. Aí, agora a gente vai juntando ponto com ponto e vai passando, fazendo a costura, unindo os dois lados. Costurei, então, ó, o gorro. E aí, do lado direito vai ficar, lembra o desenho que eu mostrei lá no início da peça? Então, um retângulo aqui e o outro, e praticamente tá pronto, ó, fica assim a costura. Agora, o que que falta? O pompom aqui, que você vai fazer aí. Eu não vou mostrar aqui como é que faz, só vou mostrar como que eu faço a franja. Vai botar aqui que é opcional também. Então, eu pego um caderno, um cartãozinho, um papelão, e aí vou dar a volta. Algumas voltas. Vou só mostrar para vocês. É bom ter uma capa mais durinha. Vou tirar. Vou cortar só um dos lados, então aqui. E aí vou separar. Pode ser 3 fios para cada lado. Vou dobrar no meio para cada. Você pode colocar um buraco sim, outro não. Foi o que eu fiz no primeiro. Acerta as pontas, enrola aqui no meio. Que aí na hora da gente puxar, ó, puxei. Deixo assim e passo aqui. Então, puxa cada fio para ele se ajeitar e vai ficar assim. E aí,
eu fiz um sim, um não aqui, mas você pode preencher todos os buraquinhos. Botei a etiqueta e fiz um pompom. E tá pronto o nosso cachecol.